Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos falar um pouquinho sobre medida provisória. Bom pessoal, Medida Provisória é um filme nacional que estreou recentemente nos cinemas na última semana, sendo que ele é o primeiro filme dirigido pelo já consagrado ator Lázaro Ramos. Conta com um elenco estrelado, ali com o Alfred Enoch, com a Thaís Araújo e também com o Seu Jorge. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ou inscritas. Deixe o like no vídeo para fortalecer o trabalho, porque isso me ajuda demais, eu sou muito grato. Bem como dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e para conhecer os meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor, escrevo suspense policial, fantasia e terror. Todos os links estão aí embaixo, fechou? Sem mais delongas então, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar uma história que se passa no Brasil, obviamente, mais especificamente ali no Rio de Janeiro a princípio, onde a gente vai ter nosso trio de protagonistas. O Antônio, interpretado pelo Alfred Enoch, que para quem não conhece o Alfred, ele é o Dino do Harry Potter. A gente vai ter a Capitu, interpretada pela Thaís Araújo, e também vai ter o André, interpretado pelo Seu Jorge. Sendo que a Capitu e o Antônio são um casal, e o André, ele é primo do Antônio. Então eles vivem ali no mesmo local, o Antônio, ele é um advogado, a Capitu é uma médica, e o André, ele é um jornalista. Ocorre que aqui neste Brasil, é um Brasil, digamos assim, com alguns anos já de distância, não muitos, mas dá para ver que é um pouquinho no futuro, onde a denominação para pessoas negras ou pessoas pretas já não existe mais, as pessoas são denominadas como pessoas de melanina acentuada. E, além disso, ali estava para acontecer algo histórico no local, já que pela primeira vez uma pessoa negra receberia indenização por causa do tempo da escravidão. Porém, ocorre que, na hora que ela foi entrar no banco, foi lhe dada a informação que isso não ocorreria, sendo assim todo mundo fica em choque, inclusive o Antônio como advogado tenta tomar medidas para que isso ocorra, e rapidamente o governo toma uma medida ainda mais drástica, falando que ao invés de indenizar as pessoas por causa dos seus antepassados que foram escravizados, etc., e por causa de todo o racismo histórico que isso carrega, agora eles vão dar uma alternativa um tanto quanto diferente e obviamente estúpida, que é: quem é uma pessoa negra ou se identifica como uma pessoa negra, tem algum traço de pessoa negra, está convidada a poder ir para a África com os custos totalmente bancados pelo governo brasileiro, mas é óbvio que é uma passagem só de ida. Ou seja, eles estão querendo fazer aquela limpeza étnica, fazendo um ato totalmente racista e simplesmente querendo expulsar os negros do Brasil. Claro que isso no início é algo mais convidativo e aos poucos, através de uma medida provisória, que é o que dá nome ao filme, as pessoas negras vão começar a ser deportadas, ou seja, saírem à força. E aí que a gente vai acompanhar toda a trajetória desses nossos protagonistas a sobreviverem a esse caos instaurado no país. Basicamente é essa a sinopse. Agora vamos então abordar alguns pontos do filme em si. Aqui a gente tem vários pontos interessantes nessa obra. O primeiro é o seu roteiro. Ele é uma adaptação de uma peça de teatro que se chama Namíbia Não, que inclusive recentemente agora, se não me engano, virou livro também. Então é uma obra que já está em várias mídias, já era conhecida por algumas pessoas, mas que no cinema vai ganhar um grande público, um público ainda maior. Inclusive na sala, na sessão que eu assisti, estava literalmente lotada a sala, não tinha mais espaço para sentar. O pessoal foi em peso e ainda bem prestigiando o cinema nacional e prestigiando um ótimo filme. Por quê? Na questão de direção, que eu acho que é o que mais vai chamar o pessoal para o filme, que foi o primeiro filme dirigido por Lázaro Ramos, bem como recentemente a gente teve Marighella, primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura. O Lázaro Ramos, ele não vai necessariamente inovar, fazer um trabalho super inovador, mas ele faz um trabalho muito consistente, além de trabalhar com algumas metalinguagens ali ao longo do filme, com alguns ângulos, que, como eu falei, não são inovadores, mas funcionam para a obra. Como, por exemplo, quando a gente tem ali o Antônio e o André conversando sobre a família deles, já dentro desse cenário caótico, ou seja, conversando sobre um futuro esperançoso dentro de um cenário desesperançoso, a gente vê a câmera afastando da janela do apartamento e tem ali as barras na janela, lembrando como se fosse barras de uma prisão. A gente tem a cena onde a senhora vai entrar no banco e começa a travar a porta do banco, a porta giratória, fazendo claramente alusões a racismo, etc. Além de várias outras cenas que às vezes são até mais sutis, como numa cena onde tem um confronto policial, a polícia que indo lá capturar pessoas negras para poder deportá-las. A gente tem ao fundo sons que não são sons
daquela violência implicada ali, já que a polícia está agindo com espécies de cacetetes, mas são sons que remetem a outras violências históricas, né, que pessoas negras sofrem, como sons de chicotada e até mesmo sons de tiro, mostrando que ao longo de séculos violências são, né, de formas diversas proferidas, mas continuam sendo executadas. Então, é uma direção consistente. Eu acho que como primeiro trabalho o Lázaro Ramos está de parabéns, eu acho que ele manda muito bem. Na questão de atuação, também não tem o que falar, o Alfred manda muito bem, né? Ele, pra quem não sabe, como eu falei, ele é o Dino do Harry Potter. Ele ganhou depois, né, outros papéis importantes, tudo. No Dino, no Harry Potter, ele tinha um papel mais escanteado. Mas, né, ele é um cara que fala muito bem português. Ele tem, né, ascendência, porque a mãe dele é brasileira, mas ele fala muito bem, então ele entrega um papel muito legal aqui. A interação dele com o seu Jorge e com a Thaís Araújo é excelente. O trio de protagonistas, eles têm uma conexão, uma química muito boa. O seu Jorge é um cara, assim, fenomenal, o talento dele é algo maravilhoso, e aqui ele tá num papel um pouco diferente do que ele vem executando nos últimos filmes, séries que ele vem atuando, onde ele é um papel muito mais digamos assim, sério, muito mais sisudo. Não que aqui não seja sério, obviamente que é, pela temática do filme vocês conseguem perceber. Mas ele tem, né, um pouco de alívio cômico ali nas suas falas, que dá, né, aqueles momentos de respiro pro filme. É um filme que tem uma temática pesada, uma temática sim estereotipada, uma vez que a gente está falando, né, de uma distopia, então o filme realmente vai estereotipar, que é exatamente para mostrar aquilo de maneira que as pessoas olhem e falem, nossa, mas será que o mundo é assim tão estereotipado? E sim, é. Aquela realidade que a gente vê no filme, por mais que seja uma realidade distópica, muita coisa é plenamente possível de se traçar paralelos com a realidade atual. Então, os alívios cômicos aqui implantados servem para dar aquele respiro, e o Seu Jorge faz isso muito bem. Não só o Seu Jorge, outros personagens também servem para isso. Além disso, né, essa questão do filme ser um pouco estereotipado em alguns momentos, tem gente, né, que achou isso ruim, criticou muito. Inclusive, eu acho que esse filme sofreu por algumas pessoas, não por todas, claro, mas por algumas pessoas, digamos assim, críticas pesadas demais. Pareceu que a régua, sabe, foi colocada muito em cima e eu não entendi porquê, uma vez que esse filme é bom, ele tem suas falhas sim, suas falhas inclusive de roteiro, né, é um filme que ele tem um final que é meio anticlimático em algum momento ali, poderia ser algo mais impactante, mas ele é um filme redondinho em vários outros sentidos, inclusive, como eu falei, essas questões um pouco mais estereotipadas, como uma fala, outra de um personagem, uma representação aqui, outra colar, é para mostrar o quanto realmente a realidade que a gente vive, não a realidade do filme, mas a realidade brasileira e do mundo na questão do racismo e de preconceitos no geral é algo absurdo. Pessoas morrem todo dia por causa disso e não adianta tratar como se fosse um problema muito mais estrutural, singelo. Sim, é um problema estrutural também, mas existem tantas outras coisas que acontecem na nossa cara e muitas vezes a gente fecha os olhos. No final das contas, acho que Medida Provisória, como eu falei, é um ótimo filme. Vale muito a sua atenção, vá no cinema assistir, prestigie o cinema nacional. Não é um filme isento de falhas, como eu falei, o roteiro tem uma coisinha ou outra ali que daria pra mudar, ele é um filme ali de 1h30, que poderia ser mais aprofundado. O mundo como um todo de medida provisória, a partir desse momento que a gente tem, né, essa medida provisória que acaba ali, né, com a liberdade das pessoas negras, a gente tem um mundo que poderia ser muito mais aprofundado, mas até por questões de limitações de tempo de tela, limitações de financeiras, já que a gente tem que lembrar que por mais que esse filme tenha um recurso financeiro bom, considerando o cinema nacional, não dá para fazer uma distopia como Jogos Vorazes ou algo do tipo aqui no Brasil. Tomara que um dia dê. Mas quem sabe, né, no futuro, etc. Mas no momento tem que ser algo mais fechado mesmo. Então a gente acompanha, por exemplo, ali as cenas do apartamento, as cenas naqueles quilombos, que são espécies de quilombos, na verdade, né, que eles chamam meio que de refúgios ali, onde as pessoas negras estão tentando se esconder para poder fugir do governo. Mas o importante é que o filme, como eu falei, ele é bem redondinho. Ele entrega muita coisa em direção, atuação, fotografia, a temática, né, tratada. Enfim, vale bastante a pena e que faz a gente refletir, né? Afinal, por exemplo, a gente é um país que idolatra, por exemplo, Princesa Isabel. Inclusive, né, tem uma dos personagens aqui do filme que tem o nome de Isabel exatamente por causa disso. E a gente simplesmente distorce a história, por exemplo, de Zumbi, dos quilombos, né, da época. A gente faz questão de, digamos assim, ignorar a cor de pele do Machado de Assis, né, Capitu, inclusive, é por causa do Machado de Assis, né, o nome da personagem da Thaís Araújo. A gente ignora Evaristo Conceição, a gente não se fala muito, ou não tanto quanto se deveria, quanto a morte da Marielle, enfim. A história negra, a história de pessoas que são marginalizadas, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas que moram, né, em favelas, etc., são apagadas diariamente no Brasil. E é necessário se refletir e conversar sobre isso, e esse filme propõe um pouquinho disso, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros.
Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.